Pai, Uhum. fala. Tá dando um equinho, acho que já saiu. Fala pra gente aí sobre essa questão da abdução, né? Porque às vezes Então, a a gente gente. tá. A gente tá aqui, às vezes, dormindo e fala assim, será que eu fui abduzido? Não fui ficar. Às vezes acorda Então. pensando nisso. Fala pra gente aí sobre esse universo aí das abduções. Que a gente quer Então, saber. o aspecto das abduções dentro da ufologia mundial, ele é algo que traz assim bastante interesse para os pesquisadores, uma vez que você está tratando com pessoas que tiveram face a face com um suposto tripulante de um OVNI, de um objeto voador não identificado. E nessas abduções ocorrem as mais diversas facetas do fenômeno, ou seja, às vezes ocorrem diálogos interessantes, ocorrem experiências, né, coleta de material da pessoa ali, no caso sangue, amostra de cabelo, pedaço de unha, óvulo, né, esperma também, ou seja, tem também o aspecto das relações ali entre o suposto tripulante também do OVNI e o terráqueo, né, ou a terráquea, e tem alguns aspectos de colocação de microsistemas dentro das pessoas através de várias partes, né? Pelas narinas é o mais comum, mas às vezes se colocam no braço também, nas pernas, em outras partes do corpo, que são os implantes, né? E tem ainda a parte de marcas. Geralmente a pessoa volta marcada de alguma forma, né? Como se fosse gado mesmo, né? Geralmente o dono lá da fazenda, ele coloca as iniciais dele, uma marca da fazenda no gado, até para não perder. E a gente percebe que nos casos das abduções, às vezes, né, ocorre marcações nas testemunhas, marcas na pele, queimaduras, algumas queimaduras que às vezes são em baixo relevo. Também, às vezes, a pessoa volta infectada com algum tipo de doença desconhecida, manchas no corpo também. Enfim, esse aspecto das abduções, ele é interessante, por quê? Porque ele pode trazer respostas bem conclusivas para alguns aspectos da fenomenologia ufológica. Mas tem um problema, tem um agravante aí nessas abduções. Geralmente os abdutores, ou seja, aquelas pessoas, os tripulantes dos OVNIs ali, eles colocam bloqueios mentais nos abduzidos, nas pessoas que são levadas dentro das naves, e quando elas voltam, embora tenha passado um período de tempo razoável, 1, 2, 3 horas, às vezes até dias, ela só consegue lembrar de flashes de toda essa experiência vivida por ela dentro da nave. Ou, em alguns casos, segundo até essas pessoas, que chegaram a viajar para outros planetas, né? Segundo o que elas dizem, né? A gente não tem como provar uma coisa desse tipo. São os abduzidos que comentam certos aspectos, né, de viagem para outro planeta, para algum outro lugar. Tem algumas abduções que, inclusive, foram levadas para bases submarinas em algumas partes aí do planeta. Então, provavelmente isso eu até acredito que deva existir algum tipo de base submarina, uma vez que a gente tem bastante casos de objetos entrando e saindo de dentro do mar, né, dos oceanos, de grandes porções de água, né, no nosso planeta. Mas as abduções, elas também chamam a atenção da ufologia porque já foram mais ou menos catalogados é, entre 70 a 80 aspectos
que podem sugerir que a pessoa foi abduzida. Então, na internet, aí, se você procurar, às vezes tem lá 70, 72, tem alguns aspectos, algumas coisas que acontecem antes ou posterior à abdução que pode indicar que ela foi abduzida. É lógico que alguns desses aspectos dessa lista, que a gente, daqui a pouco vamos falar um pouquinho a respeito dessa lista, esses aspectos isoladamente, eles podem significar outra coisa, e não uma abdução. Aí, como a gente está falando de abdução, o que é abdução, né? Muitos de vocês aí que de repente estão me assistindo já sabem o que é uma abdução, mas alguns que eventualmente aí estão nos vendo aí agora não sabem o que é isso. O que é abdução? Que palavrinha estranha, né? Ela foi aportuguesada, né, a abdução, do termo em inglês abduction, né, que significa aí um sequestro com violência e às vezes sem o consentimento da pessoa, e muitas vezes ela não tem noção do que aconteceu. Porque tem casos em que a pessoa que é abduzida sabe que aconteceu alguma coisa, embora não lembra de todos os detalhes, na maioria dos casos é assim, mas tem casos em que a pessoa é abduzida e não lembra. Ela vai começar a lembrar de flashes ao longo do tempo, vai passando o tempo, aí ela vai olhando de repente os olhos de uma coruja, por exemplo, que é um olho grande, aí ela começa a lembrar daqueles tipo Grey, né, que eventualmente pode ter sido os abdutores, né, os tripulantes que pegaram ela, foi aquele tipo Grey. E então, assim, vai fritar um ovo, por exemplo, aí vê a gema lá do ovo, aí lembra dos olhos daquele bicho, começa a ter alguma reação, né, com esse tipo de coisa, começa a ter sonhos, né, que está dentro de uma nave, que está vendo algum tipo de ser alienígena, né, algum ser diferente. Então, assim, essas características, quando você começa a juntar várias delas, pode sim significar que você foi abduzido ou não. O tema que a gente escolheu é abdução ontem, né, hoje e sempre, né? Ou seja, esse processo de sequestro, de abdução, de experiência vai continuar, porque ontem a gente sabe que existe, tem vários casos mundiais aí de abduções de todo mundo. No nosso canal Enigmas e Mistérios a gente tem alguns desses casos que a gente está colocando aí informações. No Brasil a gente tem o caso Antônio Vilas Boas, tem o caso Antônio Nelson Tasca, Elias Seixas, tem o caso do Arthur Berlet, tem vários casos brasileiros. Tem um caso de relação sexual que eu pesquisei no Guarujá, isso na década de 90, que aconteceu com uma senhora lá. Esse caso eu nunca divulguei assim informações, mesmo porque a pessoa não tinha, de certa forma, permitido, né, que a gente falasse alguma coisa a respeito. Até vou tentar entrar em contato com a pessoa para ver se agora, já passou bastante tempo, tudo, se a gente pode até qualquer hora aí abordar os detalhes desse caso, que quando ocorre algum tipo de relação sexual, tudo, é algo interessante. E aí, falando de relação sexual, tem 2 livros que eu acho que eu até já mostrei para vocês, mas deixa eu ver se eu acho que eu separei aqui. Aqui. Tem o livro, esse rosinha aqui, ó, que é Casos de contatos sexuais com fonautas, que traz aqui dezenas de casos. Tem o caso de Mirassol, tem o caso de Antônio Vilas Boas, tem um caso aqui de Goiás, tem, enfim, são vários. Ó, caso de Goiás, né, que é pouco conhecido. Aqui é um caso do agrimensor, né, que ele teve contato com esses tipos de seres e a tripulante. O caso Antônio Vilas Boas, né, que
que eu já falei. Então, é bem interessante esse aspecto também da abdução. E tem esse livro, e tem o livro 50 Tons de Grace, do Cláudio Tsuyoshi Suenaga, que também trata de casos envolvendo esse tipo de aspecto. Tem o caso Elias Seixas, que eu acabei de ver a foto aqui. Ó, o Elias Seixas é esse daqui. Tem o caso Tasca. Fala de implantes também, ó. Tem um desenho do Jamil Villanova aí.